Bom, vamos olhar agora nas próximas sessões um pouco mais sobre o funcionamento do Git em detalhes. Eu sei que muita gente aqui vai achar um pouco do conteúdo dessas próximas sessões mais teóricos, mas acho que ela ajuda vocês a entenderem com um pouco mais de clareza como o Git funciona. Isso pode ser útil quando vocês forem trabalhar com comandos mais complexos, ou até mesmo para debugar eventuais problemas que vocês vão ter com o Git. Então, para começar, vamos entender um pouco melhor sobre como o Git é estruturado. Essencialmente, eu já falei um pouco sobre isso, mas existem dois conceitos que a gente precisa ter claro na nossa cabeça, que um é o workspace e o outro é o repositório. O workspace, ele é o detentor do conteúdo de trabalho. Então, essencialmente, o espaço de trabalho, que é a tradução de workspace, é onde está o conteúdo que você está alterando. Isso vai ser o seu código Python, vai ser sua apresentação PowerPoint, e assim vai, e os vários diretórios que fazem parte daquele projeto. Tá? O repositório em si, que pode ser local ou remoto, ele contém as várias versões do workspace, que a gente já viu que o versionamento no Git a gente trabalha por meio do commit. Então, essencialmente, quando você tem uma operação de checkout, você está basicamente copiando o conteúdo do seu repositório, que tem várias fotografias do workspace, para o seu workspace. E quando você faz o commit, ou seja, você fez a alteração no seu workspace, ele manda de volta isso para o seu repositório. Então, se a gente olhar isso, a operação como ela ocorre aqui, você tem um conteúdo A aqui. Quando você faz o checkout, você está copiando o conteúdo de A para a pasta de trabalho, para o espaço de trabalho. E quando você está fazendo um commit, você está criando um conteúdo B. E aí, esse conteúdo B tem uma relação com o conteúdo A, lembrando que os dois são fotografias do mesmo diretório de trabalho, onde o conteúdo A gera um filho, que é o conteúdo B, e o conteúdo A é o pai do conteúdo B, né, já que um veio do outro. Então, essencialmente, o A e B, eles são nada mais do que snapshots desses diferentes conteúdos que são gerados através do commit. E a gente vai ver esse A, B, e a gente vai ver outro C, D, E aparecendo, e como as várias ramificações do Git trabalham com isso. Mas, em grandes linhas, o que a gente tem é isso. Os commits são nada mais do que fotografias do seu diretório de trabalho. E aí entra a questão do repositório remoto, né? Porque a gente tem dois tipos de repositório. Um é o repositório local e o outro é o repositório remoto. O que isso significa? Significa que pode existir conteúdo no seu repositório local que não existe no repositório remoto e vice-versa. E a ideia do trabalho com Git é que a gente faça, de certa forma, a conexão com o repositório remoto. Na maioria das vezes, você poderia trabalhar em Git num contexto local, mas geralmente, como você está querendo compartilhar isso com outros usuários, você vai sempre conectar com o repositório remoto. Então, assim, em essência, o que a gente faz é que a gente cria um relacionamento entre o repositório local e o repositório remoto. Né? Então, aqui, a maneira como a gente cria é através desse comando aqui, que é esse git remote add, tá? Ou a gente faz o git clone, que foi o que a gente fez no Git relâmpago, né? Onde a gente copiou o conteúdo do repositório remoto para a minha pasta de trabalho e aí criando uh, um repositório local. Mas em essência, se eu quisesse, eu poderia ter criado uma pasta dentro do Windows Explorer e feito um Git Remote Add para ele se conectar com o repositório remoto que eu tenha criado no GitHub. Em essência aqui, só para vocês entenderem o que está sendo mostrado, o repositório 1 é o que seria o repositório remoto e o repositório 2 é o repositório local, tá? E o Git, ele trabalha numa estrutura de ponteiros, tá? Então, o que isso significa? Cada um desses A, B e C que a gente vê aqui são os vários commits, tá? Que ocorreram, né, dentro desse repositório 1, que é o repositório remoto. O ramo master, ele está apontando para o commit C,
tá? Então, o ramo master, ele aponta para esse commit específico aqui, né? Que é justamente onde eu tenho o último snapshot, né? Dado que ele veio de A para B e de B para C. Quando eu faço a operação de fetch, que a gente não chegou a ver, mas o fetch é a operação que permite atualizar completamente o meu repositório, o que ele entende? Ele entende quais são os conteúdos que estão contidos no repositório 1. Né? Então, basicamente, o meu repositório local passa a ter as referências do que é o conteúdo do meu repositório remoto. E aí o fetch, o que ele vai ter? Ele vai ter um ponteiro, ele vai ter todas essas informações que a gente vai ter aqui, mas além disso, ele vai ter uma variável particular, que é esse fetch head, que vocês devem ter ouvido eu falando de head quando a gente estava falando do Git relâmpago, que é uma variável específica que aponta aqui para um ramo, no caso o ramo é o master, que aponta para o commit C. Então o fetch head na prática, ele vai apontar para o commit C também. E aí, quando eu faço o fetch, ele meio que gera as referências, ele meio que gera ele espelha qual que é o conteúdo do meu repositório remoto. Ele não regera o meu repositório remoto. E que isso fique claro, ele não vai lá e copia os arquivos. Ele simplesmente fala, olha, é isso que tem no seu repositório remoto. E aí a operação que a gente viu, que é, por exemplo, quando a gente checava novos ramos, quando a gente trocava de ramo, que é o checkout, basicamente o que ele vai fazer? Ele vai pegar o ramo local e ele vai passar a apontar para uma cópia, né, aqui no caso, do ramo remoto. E aí meio que esse C vai passar a existir dentro do meu contexto local. E aí, no caso, tanto o repositório remoto quanto o repositório local estão apontando para o mesmo snapshot, para o mesmo commit, que é esse commit C que vem do master. E no caso, o nosso head, que é o ponteiro para o ramo que a gente está nesse momento, está apontando para o master. Tá? Se eu tivesse em outro ramo, sei lá, um feature 1, por exemplo, o head estaria apontando para esse outro ramo. Então, o head é um ponteiro da minha localização no momento. Tá? E o master, nesse caso, que é o ramo que eu estou, está apontando para o commit C. Então, basicamente, quando eu tenho a operação de fetch, eu atualizo os conteúdos do meu repositório remoto para o meu repositório local. Então, por exemplo, se eu tivesse agora um commit D aparecendo no meu repositório remoto, né, que eu gerei lá, e eu fizer a operação de fetch, o que vai acontecer? Ele vai copiar esses conteúdos, né? Agora ele vai falar, o meu fetch head, que aponta para o master do repositório remoto, está apontando para esse commit D, enquanto que o meu master está apontando para um commit C aqui, que é porque o master ainda não foi atualizado com esse commit D. E de forma alternativa, como é que eu saio desse commit C para esse commit D aqui? Né? Quais são as operações que acontecem? Essencialmente, o que aconteceria é, no meu repositório local, por exemplo, eu estava antes aqui no C, então estou partindo dessa imagem e vindo para cá. Quando eu estava apontando para o C, eu fui lá e fiz um commit no meu repositório local que gerou esse snapshot D aqui. E aí, quando eu faço aquela operação de push que a gente viu para empurrar isso para frente, o que ele vai fazer? Vai criar um commit D aqui dentro da minha cópia, dentro da minha referência do repositório remoto, e depois vai empurrar isso lá para o repositório remoto, e aí o repositório remoto vai atualizar qual que é a referência de ramo que ele deveria fazer para esse ramo D. Então, em essência, né, o que eu estou fazendo é meio que mesclando as informações ou atualizando as informações do conteúdo desses vários ponteiros que permitem o Git a controlar o funcionamento do meu repositório. Em essência, aqui do lado, eu coloquei como essas operações são basicamente organizadas. Né? Então, eu já falei, o fetch atualiza a referência do meu repositório remoto. O merge seria para fazer a mesclagem das informações. Então, por exemplo, se eu fizesse, nesse caso aqui, uma operação de git pull, né, ou um git merge para atualizar com o repositório 1 do master, o que aconteceria? Esse ponteiro aqui para o C passaria a apontar para D, por exemplo, o que seria mais ou menos essa visão aqui. Tá?
E o pull também é um substituto do git merge, né? Quando eu estou num ramo e eu quero atualizar ele com a informação do ramo, porque ele busca informações de atualização do ramo remoto e ainda por cima mescla essas duas informações. E por fim, a gente tem o push que empurra isso para o repositório remoto ser atualizado.